terceira modalidade de oração que nós fazemos muito pouco. Qual é? O que é súplica? É mais do que pedida. Súplica é pedir com muita insistência. A Bíblia nos dá alguns exemplos de súplicas. Bom, nós já vimos um exemplo hoje de manhã com Jesus. Aquela súplica de Jesus. Súplica, suplicar, suplício. Que lembra a palavra suplício? Sofrimento. Súplica é uma oração que brota do sofrimento. Súplica é uma oração que brota da necessidade. Súplica é uma oração que vem da dor. E aí a Bíblia dá um show, gente. Eu, se Deus quiser, quero escrever um livrinho sobre isso ainda. Estou selecionando esses textos. A Bíblia dá um show de súplicas que foram feitas ao longo da história da salvação, que é impressionante. Por exemplo, a rainha Esther, a súplica de Esther, capítulo 9, na tradução da Ave Maria, quando ela, aliás, as súplicas na Bíblia, Esther, Ezequias, 2 Reis, capítulo 20, Josué, Neemias, Esdras, Joel, profeta Jonas, Moisés, Davi, todos eles, todos, acompanhada de gestos concretos, rasgavam as... O que é rasgar as vestes? Por que tantas vezes aparece na Bíblia? Rasgaram as suas vestes. O que é rasgar as vestes? Tirar as suas máscaras. Por isso rasgavam as vestes diante dos outros. Tira as máscaras. A rainha Esther, por exemplo, quando ela vai rasgar suas vestes de rainha, ela chama algumas escravas junto. Com elas rasga as vestes, veste uma roupa de saco, com cinza na cabeça, na frente de todo mundo, para todo mundo ver. Debruça no chão e fica 3 dias assim. Moisés ficou 40. Judite, para salvar o seu povo, 3 noites que ela vai e volta. Nínive seria destruída. E por que Nínive não foi destruída? Porque começando pelo rei, e olha, eu estou dando exemplo de reis. Esther era rainha, o rei de Nínive, que eu não sei o nome dele, a Bíblia não fala. Ezequias, Josias, são reis. Saul, Davi. Porque o rei decretou um jejum. A súplica é sempre acompanhada de um jejum. Não responda. Quantas vezes você fez jejum pela sua cura interior? Pensa. Eu testemunho na minha comunidade. Algumas pessoas da minha comunidade, consagrados e filhos, que passam durante o dia, você não vê. Não foi no refeitório para comer. Está na capela. Ao invés de almoçar, vai rezar. Tem uma consagrada na minha comunidade, a Margarida, que todos os dias, a hora que o pessoal vai para o almoço, ela vai para a capela e fica ajoelhada, em jejum e oração. E não é a cura dela não, ela é uma pessoa bem equilibrada, bem curada. É dos filhos, dos 80 filhos que tem lá em casa. A súplica é acompanhada de jejum, de gestos públicos. O rei de Nínive decretou um jejum até dos animais. Hoje eu entendo o que significa o jejum dos animais. Porque se eu saio cedo para trabalhar e chamo os cachorrinhos comigo, eu passar o dia inteiro no meio do mato, eles ficam o dia inteiro lá comigo no meio do mato. Eles não comem, você tem que levá-los para comer. Eu entendo o que significa esse jejum dos animais. O povo em jejum, o rei em jejum, até os animais estavam em jejum. E Nínive não foi destruída. Quem sabe a sua família, a profecia está dizendo que sua família vai ser destruída. Não precisa nenhum profeta ir lá não. Não precisa o profeta Jonas ir lá não. Você está vendo
concretamente, que está indo para um buraco, que o seu casamento está indo para um buraco, que esse filho na droga está indo para um buraco, que esse namoro da sua filha não vai dar certo, que o desemprego está rondando, que tem tanta desgraça, que o seu coração tem muita mágoa, tem muito ressentimento, que essas brigas da sua família, vai acontecer coisas terríveis. Mas o que você está fazendo? Você está indo de galho em galho como beija-flor, pedindo reza? É preciso fazer súplica. E fazer súplica significa rasgar as vestes, prostrar-se. Eu acho que deve ter, eu não contei ainda, eu tenho já marcado vários, mas não contei todos. Eu acho que deve ter uns 150 exemplos na Bíblia de pessoas que se prostraram. Eu estou falando de reis, de gente que tinha função importante. Eu estou falando de Jesus, que foi se prostrar no Getsemane. Paulo está dizendo que nós precisamos transformar as nossas preocupações em súplicas. Quanto mais problema você tiver, melhor para a sua oração. Você tem mais assunto para rezar. Eu não sei o que eu rezo diante de Deus, então não tem problema. Transforme as suas preocupações em súplica. Outra coisa interessante nessas súplicas, que também está me chamando muita atenção. Normalmente essas súplicas é acompanhada de jejum, é acompanhada de gestos de rasgar as vestes, pôr cinza na cabeça e de choro. Que coisa impressionante. Não há livro no mundo que mostre mais gente chorando do que a Bíblia, inclusive Jesus. O homem que teve a função mais importante no povo de Deus, no Egito, quem foi? Quem foi o príncipe dos judeus que chegou lá em cima no Egito? O segundo homem do Egito, José do Egito. O Gênesis do 35, 38, 40 em diante, que fala dele, até os 50, 8 vezes fala que ele chorou. Numa delas é fabuloso, quando ele recebe os irmãos, ele tinha mágoa dos irmãos dele, tinha muita mágoa. Lá no capítulo 50 a gente descobre isso, quando os irmãos vão pedir perdão pela bobagem que fizeram. Mesmo sabendo que aquele mal que os irmãos tinham tentado fazer, tinha se transformado num bem, ele tinha mágoa dos irmãos. Mas quando ele viu os irmãos, e veio o caçula, veja como família é importante, mesmo ele que já era aquele homem mais importante do Egito, o autor sagrado diz que ele não aguentou, que ele teve que se retirar, correu para o quarto. E aí a tradução da Ave Maria é estúpida, é maravilhosa. E deu livre curso às lágrimas. Chorou até não aguentar mais. Deu livre curso às lágrimas. Chorou, mas chorou gostoso, desabafou. 8 vezes. Uma segunda dessas 8 vezes que ele chorou, ele chorava tão alto, que fora do palácio as pessoas escutavam o choro dele. Nós não estamos falando de uma mulherzinha fraquinha, não. Nós estamos falando de um homem que tinha uma função fabulosa, um homem másculo, um homem de um pedestal de importância, o segundo homem do Egito. Nós estamos falando de Jesus, o mais perfeito e másculo homem que a terra já conheceu, mas que é capaz de chorar diante dos seus amigos que estavam sofrendo em Betânia, que é capaz de chorar vendo a perdição de Jerusalém. Todos os personagens bíblicos, homens e mulheres importantes da Bíblia, choraram, todos, sem nenhuma exceção. Acha uma exceção? Moisés, Davi, Saul, os reis. Interessante, leia o livro das crônicas e dos reis. Alguns reis não choraram. E é muito interessante que logo no segundo versículo, quando começa a falar dele, diz assim: fez o mal aos olhos do Senhor. Só aqueles que viveram para o mal, só aqueles que deixaram se conduzir pela encadida que não choraram. Então o que significa essa súplica? Significa uma oração profunda, uma oração existencial, uma oração que me tira lá do profundo da minha angústia, da minha dor. Gente,
Eu acho que nós não vamos chegar a uma alegria que eu quero e que eu gosto e que eu tento cultivar na minha vida, enquanto a gente não aprender a chorar diante de Deus. Chorar as nossas mágoas diante do Senhor. Muitas e muitas vezes, eu ajoelho lá no meu genuflexório do meu quarto e choro muito. Muitas e muitas vezes, eu saio de Curitiba depois que celebro a missa na quarta-feira, 9h30 da noite, e vou para minha casa. São 3 horas de viagem sozinho. Chego em casa meia-noite, meia-noite e meia. Muitas e muitas vezes eu fui chorando. Já contei isso nos meus livros, no Corações